Fala seres conscientes, mais um vídeo para vocês da Raissolândia e hoje traremos para vocês duas coisas que eu gosto muito, que é organização e culinária. Então eu vou juntar as duas coisas e vou fazer hoje um vídeo explicando como universitários, pessoas que têm pouco tempo durante a semana para cozinhar, podem fazer suas marmitas e distribuí-las ao longo da semana. Então você vai reservar um horário de um dia que você tem um pouco mais de tempo para conseguir fazer as marmitas e deixá-las todas na geladeira para ir consumindo durante a semana. Eu vou falar o que eu fazia quando eu estava na faculdade e eu vou fazer uma comidinha para mostrar para vocês um exemplo de como isso funcionava, porque agora com a pandemia acabou que minha rotina não virou mais de fazer marmita e sim de cozinhar em casa. Primeira coisa, defina o dia que você tem um pouquinho mais de tempo para se dedicar a essa tarefa. No meu caso, era o domingo. Domingo era sempre um dia que eu tinha um pouco mais livre, que eu poderia fazer o meu horário. Então, eu separava o horário do almoço do domingo para conseguir fazer não só o almoço daquele dia, mas dos 5 dias da semana que iriam se seguir. E no meu caso, eu demorava 3 horas. Eram 3 horas para cozinhar, entre cozinhar tudo que eu precisava cozinhar e também lavar a louça. Pode ser que você demore um pouco mais ou um pouco menos. Eu demorava 3 horas para conseguir fazer tudo isso. Perfeito, definido o dia, vamos montar o nosso cardápio. Tudo fica mais fácil quando a gente organiza e visualiza a nossa semana. E para isso, eu montei para vocês essa linda planilha que vocês podem utilizar, vou deixar aí disponível para vocês baixarem tanto em PDF como em imagem. E nela a gente vai conseguir pensar na semana, pensar em cada dia. Como vai ficar disponibilizado para vocês em forma de imagem ou PDF, vocês podem tanto imprimir e anotar, como vocês podem colocar no próprio celular ou no computador e ir preenchendo. Pode ser pelo Paint ou pode ser por algum outro tipo de aplicativo que vocês tenham, que dá para vocês preencherem e deixar isso no seu computador ou de uma forma digital e não precisa realmente imprimir. Ou vocês podem só tomar como base e fazer em qualquer outro tipo de folha de papel, de agenda, planner, qualquer coisa que vocês tenham para se organizar. O importante é vocês fazerem. Esse aqui foi só um incentivo que eu quis fazer para mostrar como a gente pode visualizar as coisas num papel ou pelo menos em uma forma que tá fora da nossa cabeça para ajudar a gente a pensar melhor em qual estratégia, seguir a partir de um plano que a gente está visualizando. Agora vamos ver como esse cronograma funciona na prática. Então primeiro vamos pensar qual semana que a gente tá falando. Vou escrever quarta semana. Beleza. Aí pode colocar as datas se vocês quiserem. Isso aqui é só por questão de organização, tá, gente? Se vocês forem fazer toda semana, se for fazer só uma vez e usar de base, não precisa ficar mudando, né? Mas, no meu caso aqui, vamos supor que é de 21 a 25 de junho. Então, de 21 a 25 de junho. Certo? Beleza. Aí, olha a ideia, a minha ideia de organização. Primeiro a gente vai escolher qual é a base que vai ser a nossa refeição, o que vai dar sustância na sua alimentação. Então, a base pode ser, exemplos bem brasileiros, arroz e feijão é uma base, arroz integral e feijão, vai ser, sei lá, arroz branco e feijão preto, arroz branco e feijão carioca, aí você pode especificar o que você quer. Pode ser arroz com lentilha, arroz com grão de bico, pode ser macarrão. Então você anota aqui qual é a base em cada dia da semana que você vai fazer. Aí você escolhe a mistura, que seria tipo o prato principal, que vai acompanhar essa base. Depois uma guarnição, que pode ser algum tipo de acompanhamento, como uma farofa, batata palha, salada, que guarnição que você vai ter. E eu deixei uma última coluna aqui para acompanhamento ou pode ser também para sobremesa, depende do que você quer fazer. O acompanhamento aqui no caso é se você for colocar mais de uma guarnição. Então, por exemplo, eu fiz de mistura, pro pessoal que é carnista. Eu fiz um filé de frango, coloquei de guarnição
abobrinha refogada e ainda o acompanhamento uma farofa, entendeu? É quando você tem mais de um, então eu deixei esse espaço. Mas se vocês quiser só 2 coisas, tranquilo, é só não usar, eu só deixei um espaço a mais mesmo pra você precisar. Então aqui no meu exemplo, dessa semana que eu mostrei pra vocês, a minha base foi sempre a mesma, que foi arroz mais feijão. E o legal é que vocês podem também se programar, como a gente vai fazer de bastante, né? Como se a gente estivesse fazendo uma refeição para 5 pessoas comerem, porque vai ser a nossa marmita de 5 dias da semana. Então, o mais legal é que você pode planejar, tipo, são 4 semanas por mês. Na primeira semana, eu vou comer, a minha base vai ser arroz e feijão. Na segunda, vai ser arroz e lentilha. Na terceira, vai ser macarrão. Na quarta, vai ser arroz com grão de bico. Ou eu posso misturar isso, só que aí vocês percebam que vão ter um trabalho a mais. Por exemplo, se for eu quero trocar só o feijão por lentilha, eu cozinho os 2 no mesmo dia. Se eu quiser ter arroz e feijão, mas em algum dia da semana ter macarrão, eu posso também fazer isso. Vocês entendem? Fica mais fácil usar a mesma base, porque você faz de bastante daquilo, ou você pode fazer também de pouquinho de várias coisas. Depende da sua organização e do quanto você gosta de comer, né? Como você gosta de organizar a sua alimentação. Aí, por questões nutricionais e tudo mais, cada um fez do seu jeito, tá? Eu só tô fazendo aqui o que eu tenho na minha geladeira mesmo, tá? Pronto, eu adicionei aqui a minha base dessa semana, que vai ser apenas arroz e feijão. E aí a mistura, o que eu gosto de fazer? Eu faço 2 misturas. Uma eu faço para 3 dias e a outra para 2. Assim eu consigo intercalar e não enjoar da coisa que eu tô comendo. Então eu faço de bastante um, que vai dar para 3 dias, e o outro um pouco menos para dar para 2 dias. Que no caso aqui foi os legumes assados e o chuchu com miso, tá? Então eu vou escrever aqui. Eu sempre começo na segunda-feira com a mistura que eu vou ter mais, então vai ser legumes, chuchu, legumes, entenderam? Essa é a minha lógica, é fazer bastante mistura e eu vou distribuindo, mas vão ser somente 2 coisas que eu vou ter que fazer. E aí a guarnição, eu vou colocar, provavelmente quase todo dia aqui a minha guarnição vai ser ou salada ou farofa, então eu vou colocar aqui também intercalado. Então coloquei farofa, salada, farofa, salada, farofa. E agora vamos para a parte prática. Eu começo sempre separando, escolhendo o feijão, aí eu dou uma lavadinha nele umas 3 vezes e deixo de molho. Aí ele fica assim, mais infladinho, né? E eu jogo toda essa água fora antes de colocar para cozinhar, tá? Então eu vou fazer esse procedimento, jogar a água fora, colocar dentro da panela de pressão e colocar... eu gosto de bastante caldo, então às vezes eu acabo colocando água demais, que nem eu coloquei dessa vez. Aí eu coloco alguns temperinhos e coloco para cozinhar. Enquanto isso, eu vou preparando a mistura, que no caso é legumes assados, que eu coloco com vários temperos, como shoyu, limão, chimichurri, entre outras coisas. E aí eu coloco com papel alumínio e deixo no forno assando até eles ficarem bem molinhos. E aí, enquanto isso, eu vou preparar o arroz. Então, eu coloquei aí cebola e alho para fritar. Eu fiz 3 copos de arroz e para cada copo de arroz eu coloco 2 copos de água. Essa é a medida que eu uso e sempre dá certo. Então, eu vou deixar ali fervendo. Enquanto isso, vou preparar a mistura número 2, que é chuchu com miso. É uma receita que eu aprendi com a Larissa Crispim, maravilhosa. Aí, o feijão já estava pronto depois de 20 minutos na pressão. Então, ficou assim, bem cozidinho e bastante caldo, que eu gosto. E aí, enquanto isso, eu fui fazer o tempero do feijão. Então, eu peguei, coloquei cebola, alho, alecrim, fritei tudo isso e depois coloquei o feijão pronto para ficar aí cozinhando e apurando mais, e sal. E aí, eu fui fazer a mistura 2, refoguei uma cebola, coloquei todos os chuchus, coloquei um pouco de handashi para dar um gostinho de peixe e coloquei o miso dissolvido aí já. Coloquei uma pasta assim, para ele ficar cozinhando. Aí ele ficou cozinhando bastante tempo aí no miso. E sempre eu fui dando uma olhadinha na outra mistura também, para não passar do ponto. Aí o miso ali já estava pronto com o chuchu. E todo o feijão que sobra, eu já coloco em potinhos. Eu gosto desse potinho de manteiga, dá uma porção bem legal. E aí, no caso, deu 3 porções que eu posso utilizar nas próximas semanas que eu for fazer as minhas marmitas. E aí eu deixo no congelador e depois eu vou retirando conforme eu for precisando utilizar.
E aí, com as misturas e as bases prontas, eu vou montando. Cada um monta de um jeito a sua marmita, obviamente, mas eu começo sempre colocando o arroz por baixo. Então, eu monto todas as marmitas de uma vez só, né? Aí eu tô colocando 4, mas normalmente eu faço 5 marmitas, tá, gente? É que eu tava sem marmitas disponíveis, então eu coloquei só 4 mesmo. Aí depois eu coloco o feijão por cima do arroz. Você pode também separar, né? Colocar num cantinho o feijão, outro arroz, mas eu prefiro colocar dessa forma pra já misturar e ficar mais fácil na hora de comer. Então, coloquei aqui em todas as marmitas. Depois eu vou colocando a mistura por cima. Então, no caso, eu vou colocar 3 marmitas com esses legumes assados e uma vai ser com o chuchu com o missô. Mas normalmente eu coloco ainda 2, né? Então seriam 2 do chuchu, pra ficar 3 misturas em um e 2 misturas no outro. E não precisa ter marmitas bonitinhas assim pra isso, porque inclusive é super caro. Mas se você tiver potinhos que dê pra você colocar, é bom que já fica tudo separado na geladeira, ou você pode ir montando todos os dias. O importante é que fique bem armazenado, fique na geladeira pra que não estrague, tá bom, galera? E esse é o resultado final, vai ficar na sua geladeira e é só ir retirando e comendo uma por dia. Se for deixar mais que 5 dias para comer a marmita, melhor congelar. E aí eu finalizo mostrando para vocês como que é meu prato de domingo, que aí eu pego tudo que sobrou das duas misturas e coloco junto para comer no mesmo dia. Então é um dia bem gostoso, porque eu cozinho e também acabo comendo várias coisas juntos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém usar o meu cardápio ou tiver algum insight, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder.